Bem, vamos então ao último item da parte 2 da matéria, que resposta ao desbalanceamento, né? Faz parte da vibração forçada com amortecimento. Bom, esse assunto é um assunto importante porque ele trata de um tema, né, muito ligado à prática da engenharia mecânica nessa área de vibrações, que é a questão da vibração em máquinas rotativas, né? Como nós sabemos, os equipamentos mecânicos, na sua grande maioria maciça, né, são equipamentos rotativos, como bombas, turbinas, etc., compressores. Então, esse tipo de máquina, né, ele normalmente tem um comportamento, tem um processo de operação bastante severo, né, e com bastante desgaste, bastante tensões, bastante tensão mecânica em torno das peças, né, e nas peças, solicitando as peças, e consequentemente é um assunto que merece todo um cuidado especial, toda uma atenção especial. Dentre os problemas mais comuns, quer dizer, o mais comum dos problemas no comportamento de máquinas rotativas é o chamado desbalanceamento de massa, né? Desbalanceamento de massa, né? O desbalanceamento de massa é uma situação que é inevitável, por mais perfeita que seja a fabricação dos componentes da máquina, da linha de eixo da máquina. O que acontece é que quando você tem uma peça, geralmente um eixo, né, um eixo cilíndrico em rotação, você tem esse eixo, né, ele vai estar, olhando ele de lado aqui, né, ele vai estar apoiado, né, apoiado em mancais, né, aqui de uma maneira bem simples, né. Esses mancais podem ser mancais de rolamento, mancais de deslizamento, e esse eixo ele vai estar apoiado, então vai existir uma linha de centro, aqui seria a indicação da velocidade de rotação dele, vai existir uma linha de centro, esse eixo, geralmente, né, numa máquina rotativa, que você tenha no mínimo um mancal, um par de mancais e um impelidor, né, que seria uma roda, né, uma roda com palhetas, né, ou com pás, que seriam os elementos que impulsionariam ou seriam impulsionados por um fluido passante, né? Então, geralmente você tem, por exemplo, numa bomba, né, o motor elétrico, ele gira o eixo do rotor, né? Isso aqui a gente chama esse conjunto todo de rotor, né? Esse aqui, o disco é o impelidor, né? Então, o que nós temos é que esse impelidor, ele vai estar sendo impulsionado ou vai impulsionar, né, o movimento de um fluido. Então, no caso de uma bomba, o motor elétrico vai impulsionar o rotor e, consequentemente, o impelidor. Vai ser criada uma diferença de pressão em que vai provocar o escoamento da água, né? No caso, for uma bomba d'água. Uma turbina já funciona ao contrário, né? Ela já empurra, ela já é empurrada pela água, né? Ou seja, a bomba, ela cria uma diferença de pressão a partir do movimento do motor acoplado a ela, e ela provoca, então, o escoamento do fluido. E no caso da turbina, é o contrário. O escoamento do fluido provoca a rotação do rotor, que provoca
a geração, geralmente a geração de energia elétrica, né? Que seria um motor elétrico ao contrário. Então, você vai ter na ponta do eixo um gerador elétrico que vai gerar energia a partir do escoamento de um fluido. Então, o que acontece é que, olhando aqui de frente, né, a gente teria aqui, por exemplo, o eixo, né, fazendo aqui um corte aqui no eixo e olhando ele, você tem a linha de centro passando por esse ponto, né, que seria o centro geométrico do eixo. E a gente indica isso com esse ponto com a letra G. A questão, né, e aqui tem a indicação da rotação da máquina, né? Mas o que acontece geralmente, muito comumente e certamente, né, é que o centro de massa, né, do eixo ele está deslocado em relação ao centro geométrico, né? E a gente indica esse centro de massa com a letra C. Então, o que acontece é que existe um desvio entre o centro de massa e o centro geométrico. Esse desvio, logicamente, ele provoca o quê? Ele provoca o surgimento de uma força, né, de característica centrífuga, né, que provoca, que puxa o eixo para fora da linha de centro, né? E essa força é rotativa, porque esse vetor força aqui, ele acompanha a rotação. Então, o que acontece é que o eixo vai fazer um movimento, né? Se a gente olhar aqui novamente o ponto, a linha de centro dos mancais, né? O eixo ele vai sair da linha de centro dos mancais, né? Aqui está o centro, o ponto G, o ponto C, e aí o ponto G, né, que é a linha de centro, ele vai fazer um movimento em torno do ponto O, que é a linha de centro dos mancais, certo? É claro que aqui está muito exagerado, mas o que acontece é isso, né? É uma força que provoca esse deslocamento, né, do ponto G em relação à linha de centro dos mancais. Isso porque existe uma excentricidade entre o centro de massa, onde a massa está localizada, e o centro geométrico do eixo, né? Então, esse desvio aqui, ele se dá a partir de uma deflexão do eixo. Então, o eixo gira defletido, né? E ao girar defletido, ele vai solicitar os apoios, né? Ele vai solicitar os mancais e vai gerar tensões altas aqui nas pontas, né? E vai gerar desgaste. Então, o desbalanceamento de massa, ele se caracteriza pelo surgimento de uma força de natureza centrífuga, né? Ou seja, força centrífuga não existe, né? O que existe é a força centrípeta. Mas a gente sabe que o que acontece é que o eixo ele é puxado para fora do centro dos mancais. Então, existe uma força, né, de natureza centrífuga no sentido de que é para fora, né, do centro, no sentido para fora do centro, não no sentido para dentro do centro. Para dentro do centro, obviamente, que existe a reação dos apoios, né? Então, o desbalanceamento de massa é essa situação. E a força de desbalanceamento, né, é a força que surge, né, a força de desbalanceamento é a força que surge devido ao desbalanceamento. Desbalanceamento. Ok? Vamos chamar essa força de FD, tá? Bom, então, esse problema é um problema sério, é um problema que 100% das vezes acontece, porque o que acontece? Esse desvio entre o ponto G e o ponto C, e entre o centro geométrico e o centro de massa, ele ocorre, primeiramente, ele pode ocorrer por um defeito de fabricação, né? Fabricação de baixa qualidade. Mas mesmo que ela seja uma fabricação de excelente qualidade, sempre vai existir o desvio.
Então, sempre vai ser necessária a operação de balanceamento do eixo para que basicamente consiste na colocação de uma massa de correção, né? De uma massa de correção, aqui assim, por exemplo, na periferia do eixo ou da roda, né? Para que essa massa ela gere uma força oposta e igual à força gerada pelo centro de massa, né? Então, essa massinha de correção ela é colocada para que haja isso. Consequentemente, na verdade, é para trazer o centro de massa para o centro geométrico e neutralizar essa força de desbalanceamento. Bem, então, essa força de balanceamento, por ela ser cíclica, o que vai acontecer? Ela vai provocar vibração na máquina, né? Vai provocar vibração na máquina. Nesse assunto existem algumas vertentes, né? A questão da dinâmica da rotação é uma vertente, né? Então é uma especialização, né? Onde se estuda toda a questão do que acontece com o eixo, né? O que acontece com o sistema eixo, impelidor, né? O rotor e os mancais. Uma outra vertente ela diz respeito, então, ao que nos interessa aqui, né? Que é o comportamento vibratório da máquina. Quer dizer, como que essa força, ela provocando essa perturbação cíclica dentro da máquina, como que ela provoca a vibração da carcaça da máquina e, consequentemente, essa vibração da carcaça ela vai se transmitir para a base da máquina e, consequentemente, para o ambiente que ela tiver, né? E um outro assunto, uma outra vertente disso são os métodos de balanceamento, né? Ou seja, se você tem o desbalanceamento, né, esse balanceamento tem que ser neutralizado. Então, existe uma outra vertente que seria como balancear, né, os métodos de balanceamento. Então, na verdade, é isso. A primeira é o foco no sistema rotativo, né, e como que o desbalanceamento ocorre. O segundo é o efeito do desbalanceamento sobre a máquina e sobre em termos de vibrações, sobre o ambiente em que a máquina está inserida. E o terceiro assunto é como balancear a máquina. Então, existem várias abordagens de balanceamento que depende da construção da máquina, da configuração da máquina, principalmente em termos de apoios e distribuição de impelidores, né? Aqui eu estou falando de uma bomba simples com apenas um impelidor, mas quando a gente pega uma turbina a gás, por exemplo, ou uma turbina a vapor, a gente tem uma série de impelidores de diâmetros diferentes, né? Que o balanceamento ele já se torna um balanceamento muito mais complexo. Você tem vários planos de balanceamento, várias possibilidades, vários locais em que o desbalanceamento pode estar ocorrendo. Então, você tem que ter uma outra abordagem para que você não balanceie um local e provoque o desbalanceamento generalizado, tá? Bom, então vamos olhar para a vertente que nos interessa aqui, que é a vertente da vibração, né? Então, a gente já entendeu como é que essa força surge. Então, essa força, na verdade, quando a gente vem aqui para o nosso sistema de 1 grau de liberdade, né, mx dois pontos mais cx ponto mais kx é igual a uma força, a uma F de T. Só que essa F de T, no nosso caso aqui, vai ser a força de desbalanceamento. Então, a gente tem que saber como se escreve essa força de desbalanceamento para a gente poder jogar aqui na equação, né? Fazer a hipótese do x de t a partir do f de t. Obviamente que se a gente está trabalhando com forças harmônicas, essa FD vai ser uma força harmônica, como a gente viu até agora, né? E o x de t também vai ser harmônico, né? Mas basta, então, o que a gente tem que fazer aqui é entender como é que qual é o modelo dessa força de desbalanceamento.
né? Qual é a equação dessa força de desbalanceamento a partir da física que acontece aí. Então, vamos passar aqui então para a nossa figurinha, né? Para a gente trabalhar nesse sentido. Então, a partir da nossa figura aqui, né? O que nós temos aqui representado? A gente tem aqui essa figura que representa o nosso sistema massa-mola-amortecedor, só que o que nós temos aqui em termos de massa, né? Então, a gente tem aqui a mola, a gente tem aqui o amortecedor, a gente tem aqui a carcaça e a gente tem aqui o eixo rotativo, né? Conforme eu falei, a gente tem aqui o ponto G, o centro geométrico, e o ponto C, que é o centro de massa. E nós temos aqui a força de desbalanceamento, né? E a velocidade de rotação. Então, essa força de desbalanceamento, ela é rotativa, né? Porque o centro de massa gira com o eixo e a força de balanceamento está localizada nele. Nós temos aqui uma referência, né, x de t, com o sentido positivo apontado para cima. Por quê? Porque agora a gente está com um sistema vertical, mas ele está apoiado embaixo. Então, é conveniente que a gente aponte no sistema o sentido positivo da direção vertical para cima, né? Então, o que nós temos aqui, né? Força de desbalanceamento, o ômega, que na verdade é a velocidade de rotação do eixo, mas ele acaba sendo que, ela é constante, né? É uma velocidade constante, mas é a velocidade de rotação do eixo, mas é a velocidade de rotação da força. Então, e se nós estamos querendo escrever a força, e essa força é rotativa, então, na realidade, é uma força harmônica com a frequência igual à frequência de rotação. Então, o ômega F da força é o próprio ômega da rotação, né? Então, a gente já sabe que essa força de balanceamento, ela vai ser harmônica, então ela vai ser representada pela exponencial I ômega ft, onde esse ômega f é a rotação, né? A rotação ômega, né? E vamos ter aqui uma constante, multiplicando isso aqui, como a gente sempre teve, que a gente chamava ela de F maiúsculo, né? Ou F0 algumas vezes. Então, o negócio é saber como escrever isso aqui. Porque é óbvio, se a força de balanceamento tem essa natureza, o meu x de t novamente vai ser x e ômega ft. Mas eu tenho que escrever isso aqui, né? Eu tenho que escrever isso aqui a partir dessa situação particular da força de desbalanceamento. Bom, o que nós temos mais aqui é a massa total do sistema, que é M maiúsculo, que é a massa do rotor mais a massa da carcaça. Aí nós vamos particularizar, identificar a massa do rotor propriamente dita, chama de Mzinho R, tá? E o K e o C é a suspensão da máquina. Essa massa do rotor, ela é importante, por quê? Porque se a minha força FB é uma força de natureza centrífuga, ou seja, rotativa, né? Então a gente sabe que força dessa natureza, ela está associada à massa girante, né? Então a gente tem que separar aqui essa massa girante, separar ela para poder usá-la no levantamento da expressão da força, como a gente vai ver agora. Então, continuando aqui, né, o que nós temos aqui? Desbalanceamento de massa, foi o que eu expliquei antes, condição física em que o centro de massa do rotor, ponto C, não coincide com o centro geométrico, ponto G, o qual este centro geométrico se localiza na linha de centro dos mancais do eixo.
tá? Força de desbalanceamento, que eu falei, é uma carga rotativa de natureza centrífuga devida à condição de desbalanceamento. Força essa que age sobre a máquina gerando vibração. Então, novamente, como escrever a força de desbalanceamento? É uma força de natureza centrífuga. Logo, né, é uma força proporcional aqui. Bom, até o momento eu tinha escrito isso aqui, né? Eu tinha escrito isso aqui, né? Eu tinha escrito assim, FD de T, né, é igual a alguma coisa I ômega FT. Mas agora eu posso ir além, já que ela é centrífuga, eu posso dizer que ela é igual ou, né, a alguma outra coisa vezes a rotação ao quadrado vezes I ômega FT. Por que a rotação ao quadrado? Por que eu já identifiquei aqui uma parte dessa constante aqui? Porque eu sei que força de natureza rotativa, né, é uma força que carrega a velocidade de rotação ao quadrado, né? Por quê? A gente vai ver isso aqui agora, vai lembrar isso aqui agora, né? Então, da forma como eu escrevi aqui, eu, em vez de botar que é igual a uma constante que multiplica o resto aqui, incluindo o ômega f ao quadrado, eu botei que é proporcional, certo? Então, se é proporcional, é porque falta alguma coisa para ser igual. Então, né? Então, assim, eu substituo, se eu colocar o símbolo de proporcional, eu estou dizendo que está faltando alguma coisa aqui para que, né, para que isso se torne igual. E que coisa é essa? Né? Então é isso aqui, ó. A força é igual a uma constante, que eu não sei, é igual, tá vendo? Eu já botei o igual aqui. Uma constante que multiplica ômega F e ômega FT. E que constante é essa? Né? Bom, então aí a gente vai e faz aqui uma recordação de mecânica, né? Mecânica técnica, da partícula, que seria cinemática e dinâmica da partícula, né? Cinemática e cinética da partícula, né? Então, o que a gente pega e observa aqui? Então, assim, fazendo aqui ampliando aqui, o que nós temos, né? Imagina que eu tenho aqui uma massinha, certo? Presa num fio. E essa massinha, ou presa numa haste, né? E essa massinha é colocada para girar na rotação ômega F, tá? O que vai acontecer aqui? Eu tenho o vetor velocidade linear, que seria esse aqui, né? Tangente à trajetória, né? A gente sabe que a trajetória vai ser uma trajetória circular aqui, né? Então, tem o vetor velocidade tangente à trajetória. E eu tenho uma aceleração, né? Essa aceleração, ela vai ter duas componentes. Ela vai ter uma componente tangencial, né? E ela vai ter uma componente normal, né? Ou seja, ela vai ser um vetor que vai estar nessa direção aqui, né? Com essas duas componentes aqui. Essa é a aceleração total. E essas duas componentes, elas me indicam o quê? Que eu tenho se eu tiver uma variação do módulo da velocidade, lembre, a velocidade é um vetor. Então, ela tem intensidade, né? Intensidade e direção, né? Ou seja, intensidade ou módulo, né? Módulo e direção. Então, eu tenho um vetor. Para que eu tenha mudança de módulo, mudança de intensidade, eu tenho que aumentar ela, aumentar quantitativamente. E para que eu tenha uma mudança de direção, eu tenho que mudar essa direção. E mudar a velocidade significa dever no tempo, né? Mudar no tempo, dever dt. Isso é a aceleração. Isso é o vetor, né? O vetor aceleração. Então, esse vetor, ele precisa de um
uma parte que mude a direção e uma parte que mude a intensidade da velocidade, né? E justamente por isso ele é um vetor também. Então, a componente que muda, que é responsável por mudar a intensidade, ela tem que estar alinhada com a direção da velocidade, ou seja, ela tem que ser tangente à trajetória. Então, se ela existir, eu garanto uma mudança na intensidade da velocidade, né? Por exemplo, eu passo de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo, para 30 metros por segundo, né? Depende da minha aceleração em metros por segundo ao quadrado, né? E eu posso não ter aceleração tangencial, pode ser zero. Isso significa que a velocidade é constante, né? Então, para os nossos propósitos, a gente vai tratar com uma velocidade constante, porque quando a gente leva para uma máquina rotativa, o que a gente tem é que quando a gente leva para uma máquina rotativa, o que a gente tem é que a máquina ela é ligada, aí ela tem uma velocidade nominal de funcionamento, ela é ligada, é levada, acelerada até essa velocidade nominal em rotações por minuto, ou radiano por segundo, ou em hertz, né? E ela chega e fica naquela velocidade. Então, a gente pode trabalhar com a questão da velocidade constante aqui, por simplicidade, né? Porque é o que geralmente acontece, né? Mas o que acontece? Essa massa aqui, ela vai mudar de direção, né? Porque ela está girando, então ela está mudando de direção. Então, se ela está mudando de direção, a velocidade está mudando de direção, né? A velocidade uma hora está aqui, a velocidade depois ela vem para cá, depois ela vem para cá. Então, o vetor velocidade está mudando, né? Mudando de direção, embora não esteja mudando de tamanho. E para que ele mude de direção, eu preciso de uma variação dele no tempo, uma variação de direção. Então, eu tenho que ter uma componente de aceleração que provoque isso, que é essa daqui, direcionada para o centro, que é a componente de aceleração normal, certo? Então, eu tenho uma aceleração normal diferente de zero e tenho uma aceleração tangencial igual a zero. Essa aqui vai provocar a mudança, né, da direção. De quem? Da direção de V, né? Bom, então, beleza. Já fizemos essa recordação do que acontece. Se a gente imaginar que isso aqui, né, está representando o centro de massa o centro de massa do rotor, do assunto, do modelo que a gente está estudando, é perfeitamente aplicável, né? Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos que a velocidade de rotação é constante, que a aceleração tangencial é zero e que a aceleração normal é diferente de zero, certo? Aqui está tudo indicado com módulo porque são vetores, né? Então, eu estou preocupado com a quantidade, a intensidade dessas coisas. Então, a aceleração normal, a gente sabe, lá da mecânica, que ela, né, o módulo da aceleração normal, eu também poderia escrever sem a setinha, isso aqui já indicaria que seria o módulo, né? Seria o escalar. É igual a V2 sobre R, o famoso V2 sobre R. Então, a gente tem o módulo da velocidade linear ao quadrado dividido por R. R aqui no caso é o L, porque é o quê? É o comprimento, né? Aqui o comprimento é a distância entre esse ponto de rotação e aonde a massa está localizada, né? Bem, então, nós temos aqui V2 sobre L, né? Então, a aceleração normal escalar é V2 sobre L sem indicação de vetor, né? Mas o V, a velocidade linear, vou abandonar aqui essa notação vetorial, a velocidade, o módulo da velocidade em relação à velocidade angular, ele é igual a ômega R, né?
V igual a ômega R, o famoso ômega R. Só que no nosso caso aqui, o R é o L e o ômega é o ômega F. Então, V é igual a ômega F L, né? Que é isso aqui. Então, se eu substituir isso, né, elevar ao quadrado e substituir A aqui, né, eu vou ter isso aqui, né? E aí eu vou cortar o L ao quadrado com L do denominador, vai sobrar ômega F ao quadrado L. Ora, então a minha aceleração normal é igual ao ômega F ao quadrado L. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então a força que aparece ali, que é a força de natureza centrífuga, que é uma força normal, é igual a massa vezes a aceleração normal. E a aceleração normal é isso que está aqui, né? Então, a força normal é massa vezes L vezes o ômega F ao quadrado, né? Logo, está identificado qual é a minha força de desbalanceamento, né? Que é a componente normal, é uma força de natureza normal. Então, está identificado o que multiplica o ômega F ao quadrado. É o ml, é o produto da massa, né, do corpo, vezes a distância entre essa massa e o centro geométrico, o centro de giro, multiplicado pela velocidade ao quadrado, velocidade de rotação ao quadrado, e o E, que é o motorzinho, né, harmônico que gira a força, né, com o tempo. A gente sabe que isso aqui está ligado a cossenos e seno, né? Então, essa é a expressão da nossa força de desbalanceamento, né? Então, aplicando isso à situação de desbalanceamento, agora eu só vou dar nome aos bois aqui direitinho. Então, o que é Fn aqui? É o meu Fd. O que é o Mzinho aqui da minha ilustração? É o M do rotor, né? É o centro é a massa do rotor, né? Então esse pontinho aqui, né, nessa esqueminha que eu fiz, né, como se fosse um fio girando em torno de um ponto, aqui eu tenho o ponto G, aqui eu tenho o ponto C. Então, nesse ponto C está concentrada a massa que eu chamei mr, que é a massa do rotor. O L é a distância entre os dois caras aqui, os dois pontos, né? Esse aqui é o L, que é o desvio. O ômega F já está lá, é a velocidade de rotação, que é a frequência da força, e o E, né? Bem, então, o que acontece? Nós já temos, então, a FD. Nós temos a FD. Então, vamos escrever a FD aqui. Então, nós temos o seguinte, M, só que esse M aqui não é mais o M do rotor. Eu posso até colocar o M aqui, mas esse M é a massa total, porque o meu sistema é a carcaça apoiada na suspensão. E essa carcaça, né, é que está vibrando, com x de t. O rotor está lá dentro, certo? Então, eu chamei de... Então, o que interessa é a massa total do sistema, que é a massa da carcaça mais a massa do rotor, né? Então, Mzão é igual a massa da carcaça mais a massa do rotor, que é o que vai entrar na minha equação. Então, a minha equação vai ficar Mzão x2 pontos mais Cx ponto mais Kx igual a força de desbalanceamento. E a força de desbalanceamento é a massa do rotor vezes o L, vezes o ômega F ao quadrado, vezes o E e ômega Ft, né? Então, essa é a minha equação de movimento, certo? Agora, qual é o problema aqui nessa expressão? O problema aqui é o seguinte, a massa total eu conheço, o C eu conheço, o K eu conheço, a massa do rotor eu conheço, a frequência de rotação eu conheço. Agora, e esse L aqui? Né? Esse L. Esse L é um grande mistério. Eu não sei quanto vale esse L.
Então, eu tenho que resolver esse problema, porque senão eu não consigo avançar na solução dessa equação. Porque o meu objetivo aqui, como nos outros casos, é obter o x de t. Na verdade, é obter uma relação x, né, com alguma coisa aqui que tem a ver com essa força de desbalanceamento, né? O que eu sei, o que eu posso dizer é que mr L ômega f ao quadrado eu posso chamar isso de f, o fzão que eu tinha, né? Mas o problema que eu tinha lá nos outros casos, mas o problema é que eu não sei quanto é esse L, certo? Eu não sei qual é a distância lá dentro do rotor, do eixo, né, entre o centro geométrico e o centro de massa. Eu não sei isso aqui. Então, eu tenho que começar a pensar num outro caminho. Que caminho é esse? Bom, eu já tinha adiantado, né, que quando a gente tem uma peça desbalanceada, né, G, um C aqui, e esse desvio aqui, que é o L, que está lá dentro, que eu não conheço, né, para balancear, eu vou colocar uma massa conhecida numa distância conhecida, geralmente na periferia do eixo. Então, eu vou colocar isso aqui numa distância D, né, conhecida, e eu vou colocar aqui uma massa de balanceamento, um MB, que é também conhecido. Então, D é conhecido e MB é conhecido. E que vai gerar uma força normal, oposta a essa força aqui, né, vai gerar aqui uma força normal, né? Aqui você vai ter o Fn, ou o Fd, e aqui você vai ter menos Fd. Certo? Então, essa força de balanceamento, ela vai neutralizar a força de desbalanceamento. E ela vai ser uma força que vai ser função de coisas conhecidas. Porque agora o raciocínio vai ser o mesmo, né? Eu vou colocar eu vou chamar agora essa, menos a força o negativo da força de desbalanceamento, eu vou chamar de força de balanceamento. Como ela é uma força da mesma natureza, é a mesma força de desbalanceamento, ela vai ser igual, ela vai ser harmônica e ela vai ter essa estrutura aqui. Só que qual é a massa que vai estar fazendo isso agora? É o MB. A que distância? A distância D. MB é conhecido, D é conhecido. Na mesma frequência de rotação. Então, a minha força de balanceamento eu conheço e eu sei que ela vai ser igual à minha força de desbalanceamento que eu não conheço, L. Então, se eu usar essa força de balanceamento, eu consigo, então, calcular o x de t, né? Agora, pode vir a pergunta, mas se você quer saber o x de t por causa do desbalanceamento, né, como é que você vai usar a força de desbalanceamento? Porque o meu problema vai ser o seguinte, eu tenho um eixo desbalanceado e eu vou balancear, né? Então, eu vou balancear. Então, eu vou gerar uma força, né? Eu tenho aqui a minha equação de movimento, do lado de cá, eu vou ter a mesma coisa, né? Tanto faz eu colocar FD ou FB, porque isso, o que eu quero é o x de t. O que eu quero é o x de t. Então, se eu tenho a leitura que se faz de um problema desse é o seguinte, dado um eixo desbalanceado, um eixo desbalanceado foi balanceado com a seguinte massa de balanceamento colocada a tantos milímetros do centro do eixo. Pronto, eu tenho a força de balanceamento e, consequentemente, eu tenho a força de desbalanceamento. Então, a partir daí, eu sei qual era o x de t antes de balancear, qual era o x de t que estava acontecendo por causa do desbalanceamento, né? Então, o problema é sempre assim, né? Ou você tem, se você quer fazer um cálculo, você tem que balancear, você tem que fazer uma operação de balanceamento para você saber que balanceamento você precisou fazer para neutralizar um determinado desbalanceamento, né? Ou então, você mede. Você tem o desbalanceamento e você mede o x de t.
Mas, de qualquer maneira, você tem que balancear, né? Mas, enquanto você está no âmbito teórico, no âmbito numérico, você tem que ter a informação de como foi o balanceamento para poder calcular como ela estava, como ela vibra, como é que é porque o que se está buscando, na verdade, é a resposta ao desbalanceamento. Resposta ao desbalanceamento. Então, se a gente descobre como ela responde a um determinado balanceamento, por causa de um suposto desbalanceamento, a gente consegue responder a gente consegue saber como ela responde a qualquer que seja o desbalanceamento. Como a gente vai ver lá na frente, porque a gente vai chegar na função de resposta ao desbalanceamento, como a gente viu a função de resposta em frequência. Então, ou seja, você tem um sistema e qualquer que seja a frequência, você sabe como ele responde. Aqui você tem um sistema rotativo, uma máquina rotativa, e você, a partir disso aqui, você sabe como ele responde a qualquer situação de desbalanceamento. Tá? Bom, então, visto isso, né, nós vamos parar aqui para continuar no próximo vídeo, para não ficar muito grande, para a gente fechar então aqui o equacionamento desse problema, já à luz disso tudo que eu adiantei aqui em relação ao balanceamento. Tá? Então vamos lá para o próximo vídeo.